ele me tirou desse monte de enguiço. Então é para isso que ele foi feito. Fala pessoal, tudo bom? Bom, esse é o novo Consolidações, um indicador absurdamente cheio de informações. Você pode usar ele de muitas formas, é muito lucrativo em todos os time frames. E eu vou começar dizendo que ele é um indicador pensado ao contrário. Então, como é que começou esse indicador? Primeiro a gente plotou no gráfico um candle mais alto que o outro é cor de compra, um candle mais baixo que o outro é cor de venda, simples assim. E depois foi criando coisas para deixar os candles brancos. Ou seja, ele pensa na consolidação, ele não pensa no trade. O trade é uma consequência disso. Então, se eu clicar nas possibilidades dele, você vai ver que ele tem uma série de ajustes. Então, a princípio, colorir compra, colorir vendas, a gente tem em todos os indicadores. Aqui um pouquinho diferente do normal, eu posso encontrar um ativo iniciando alta, do branco para o azul, do vermelho para o azul. Encontrar ativos que já estão em alta, iniciando baixa ou que já estão em alta. Cores do indicador e dos candles, eu também posso mudar livremente aqui. Posso colorir compra e venda, já expliquei isso em todos os vídeos aí acima. E aí, aqui é onde eu posso fazer alguma coisa e tem muita coisa. 7 coisas, tá? Muito bem. Então, primeira coisa, o turbinar consolidação aqui vai de 1 a 10. Ou seja, digamos que eu queira ser avisado quando o Petrobras, estou vendo o Petrobras no diário, entra em modo consolidação e eu quero fazer com que isso seja muito forte. Ou seja, aonde tiver dúvida, pinta para mim de consolidação. Então você vê que pelo ajuste 5, que é o padrão, eu aqui estaria vendendo, eu aqui estaria comprando, e pelo ajuste 10 eu estou consolidado, é para eu não fazer nada. Então uma das formas de eu usar é plotar apenas essa banda aqui de consolidação em qualquer gráfico que eu quiser e dizer para ele qual é a força que eu quero que ele marque a consolidação para mim de 1 a 10. Se você for olhar, muitos destes trades não evoluíram. Veio, desceu, subiu, voltou no mesmo lugar, voltou no mesmo lugar, voltou no mesmo lugar. Então, ele é muito forte mostrando a consolidação. É para isso que ele foi feito, tá? Aqui embaixo, o que é isso? Isso aqui é um mapa. Então, quando eu venho aqui, quando eu ploto o indicador, eu ploto o indicador em cima e ploto o indicador embaixo. E nessa parte de baixo aqui, eu digo para ele assim, ó, plotar o mapa da consolidação. O que é isso? Ele mostra para mim, entre aspas, a força da compra e a força da venda ao mesmo tempo. O Tendências não usa os mesmos indicadores, é completamente diferente, mas lá ele mostra o resultado. Quantos estão comprados ou quantos estão vendidos. Aqui não. Então eu consigo perceber pelo desenho do histograma quando entra força de baixa, quando entra força... Deixa eu pôr mais para cá e aumentar. Quando entra força de baixa, quando entra força de alta e quando eventualmente as duas estão mais ou menos no mesmo tamanho. Isso serve muito para eu avaliar o seguinte. Então, toda vez que o indicador na parte de baixo estiver crescendo para baixo, eu estou dentro da tendência de baixa e essa tendência está ficando forte. Toda vez que o indicador de baixo começa a subir, o que ele está mostrando para mim aqui? Então, ele está mostrando para mim que eu estou numa área onde eu estou respirando. E aí, é uma questão de estudar o papel com calma no time frame que eu quero operar, aí eu vou chegar à conclusão, bom, quando eu voltar 2 ou 3 para cima, eu já saio de uma parte da posição, ou quando diminuir em termos de porcentagem, 25% do tamanho dessa barra, eu já saio de uma parte. Se chegar em 50% do tamanho da barra, eu saio do restante. Posso ver isso até plotando um fibo aqui, ó, nessa parte de baixo. Então aqui é 75, aqui é 50, aqui é 25. Então na medida em que isso for subindo determinados níveis, eu tomo uma posição aqui, tá? Agora,
Isso é uma forma também de eu pegar somente esse histograma, esse mapa de consolidação e levar para um outro indicador qualquer. Então, eu estou plotando lá o bandas com esse cara aqui embaixo e eu estou enxergando o que as forças de compra e venda estão fazendo. Se eu quiser uma opinião mais forte, eu ploto o tendências embaixo. Então, esse é um tendênciazinha, tá? Olha muito menos coisas, mas olha bastante coisa, porém mais voltado para encontrar a área de consolidação, tá? E essa consolidação eu posso mexer em até 10 níveis, beleza? Fora isso, eu tenho mais duas coisas aqui que ele está me mostrando. Então, se você olhar, isto daqui é uma plotagem que mostra um pouco mais de longe a tendência maior. Não é o tendência longa do tendências, tá? Mas ele faz algo parecido em escala menor, tá? Então, eu percebo que aqui entrou uma tendência maior de baixa, de forma que eu consigo falar, bom, cara, eu já estou ganhando, piriri, já botei meu stop num lugar que está legal, eu vou tentar levar um pouco a posição, porque esse cara aqui está mostrando para mim que talvez esse trade seja bom. E fora isso, ele tem um local que é isso aqui, que são essas linhazinhas aqui que aparecem, tá? Isso eu chamo de rally, ou seja, ele está indicando para mim uma corrida de preço aqui. Algumas coisas entraram dentro do código que ele falou, cara, agora talvez esse seja um trade bom. Então, você pode, com esse tendências, plotar aonde você quiser, o que você quiser. Vamos lá, vamos dar uma explorada nisso para você entender as potencialidades aqui. Então, eu estou no 4R do dólar, operando o Renko dólar, tá? O que eu plotei aqui? Turbinar a consolidação? Não. Ligar mão forte? Sim. Ele está tentando esticar um pouco os trades. Por quê? Porque o dia está muito de lado. Quando você olha assim que você consegue colocar todos os candles num retângulo, o dia está fraco. Ligar a mão de alface? Não. Desligar a correção? Não. Ok. Tá bom de tradar? Não tá bom de tradar. Maravilha. Aí eu plotei aqui quem? O consolidações. E no consolidações eu escolhi o seguinte: turbinar a consolidação de 1 a 10, está no 5, que é o padrão. Ligar a banda de consolidação, que é esse amarelo aí, ligar, beleza. Ligar as linhas de rally, que são aquelas 4 linhas, não quero. Aqui eu posso ajustar a largura, consolidação e rally. Por quê? Porque às vezes eu estou tradando um ativo que custa 100 reais, às vezes estou tradando um ativo que custa 2 centavos. Por mais que a gente queira, esta largura de banda às vezes não fica boa. Então ela estava ajustada em 20 e eu estou vendo que ela está muito grande. Então se eu vier aqui ajustar ela, sei lá, em 6, nós vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer. Eu quero ligar a força no candle. Ligar a força no candle é aquelas linhas grossas que indicam as tendências, tá? Como se fosse a tendência mais longa do tendências, né? Parecido, mas não é, beleza. Eu quero plotar o mapa de consolidação, que é isso aqui? Não. Eu quero desligar a correção? Não. Agora, eu acho que a quantidade de consolidação que ele está me mostrando tá bacana. Eu gostaria de estar tradando aqui dentro ou não? Não, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar assim, ó, turbinar consolidação de 1 a 5, coloca 10. Então, agora eu vou estar enxergando a regra de coloração do dólar Renko normal e eu vou estar plotando em cima o consolidações para usar o principal dele, que é enxergar a consolidação. Ele demora, ele é um indicador parrudo, tá? Ele é um indicador que olha muita coisa. Então, esses 10, 15, 20 segundinhos que você vai perder, eu acho que se ele tirar você de um monte de enguiço e fizer você ganhar mais dinheiro, já vai ter valido a pena. Então, veja bem, eu vou ficar com as grandes, ó. Essa eu faço, essa eu faço, essa eu faço, essa eu faço, essa eu faço. E percebe que ele fez o que para mim? Ele me tirou desse monte de enguiço. Então é para isso que ele foi feito. Ele está mostrando para você, cara, não, pera aí, não vale a pena.
está muito incerto, está muito instável. Aí você está perdendo algumas operaçõezinhas, então está no ajuste 10. Esse ajuste necessariamente não precisa ser o tempo inteiro igual. Você está numa área em que está 10, mas ele realmente está te protegendo, está sendo bom, legal, vai manter 10. Agora entrou tendência no mercado, eu estou deixando de fazer algumas boas operações. Eu vou lá no ajuste dele e eu mudo de 10 para 7, para 8, para 6, até encontrar o que está valendo ali naquele momento, tá? Gostou dessa largura de banda em 6? Ok. Não gostou? Quer mais estreito? Põe 4, põe 5, põe 2. Quer mais largo? Põe 10. Então isso aí você já entendeu. Então, aqui eu vou enxergar o mapa da consolidação. Na verdade, essa consolidação é uma conta entre a força de compra e a força de venda. Quando eu vejo aqui, como está agora aqui, ó, em que o tamanho daqui para cá é parecido ou praticamente igual, eu estou sem tendência. Por quê? Porque a força não está grande, a venda não está grande e as duas estão basicamente iguais. O que eu faço aqui? Eu não faço, fico quieto. Então, o Renko dólar está olhando outras coisas e está mandando eu vender. Mas a associação aqui, consolidação 10, mais a visão do mapa, pode fazer eu sair dos trades. Agora, eu pego uma área, como esta área aqui, por exemplo. Vou pegar aqui. O que está acontecendo aqui? Então veja, como está a tendência da força de compra aqui? Está muito pequena. Como que está a tendência da força de venda aqui? Está muito grande. Mesmo no modo 10, daqui a aqui, está liberado. Então, aqui é para sentar a bota, é para fazer esse trade, é para não perder esse trade. E se eu tivesse enxergando o rally e ali tivesse as linhazinhas, reforça mais ainda. Então, o consolidação é assim, ele é um indicador pensado em encontrar as consolidações e você pode plotar ele aonde você quiser, tá? Fora isso, você pode mexer com cor quanto você quiser. Então, por exemplo, aqui, cara, eu não gostei desse amarelinho. Então você clica no candle, preencher com uma cor, ok? Que cor que você quer para mostrar a consolidação? Aí eu quero cinza, sei lá. Aplica o cinza, pronto. Então agora você vai enxergar essa consolidação ali. Então ele tem tanta possibilidade de ajuste de cor, de tamanho, disso, daquilo, que ele não vai atrapalhar você de nunca. Ou seja, se o fundo gráfico for preto, você consegue deixar em ordem. Se for branco, você consegue deixar em ordem. Se for verdinho, azulzinho, o que você quiser fazer, você faz. E tem esta visão aqui do turbinar consolidação, não do indicador que você está tradando. Porque aqui você também, então no Renko dólar, eu também posso turbinar a consolidação. Então, num dia como hoje, seria inteligente fazer isso. O próprio indicador, se eu viesse aqui turbinar consolidação sim, você vai ver que ele já vai dar uma boa limpada nesse miolo aqui, tá? Mas independentemente dos ajustes que você tiver, do indicador que você está tradando, então ó, você viu que deu uma limpada aqui, ó, diminuiu bem, tá? Então, independentemente dos ajustes do indicador que você está tradando, o consolidações pode te dar essa visão via essa banda de consolidação, via esse mapa de consolidação aqui embaixo. E fora isso, você tem aqueles outros ajustes que eu já mostrei. Se eu quiser plotar aqui, eu queria saber o que o consolidações, aonde estão os ralis do consolidações. Então, o que eu fiz aqui só para você entender. Então, eu plotei a banda de consolidação no modo 10, tá? E fiz o ajuste das linhas de rally no modo 1. Ou seja, apareceu um ralizinho, eu quero ser informado pelas bandinhas ali. Tá? Agora, o que eu queria realmente mostrar é isso. Esse indicador é um indicador pensado para consolidação. Não é só turbinar, você consegue controlar os níveis, tá? Fora isso, você consegue plotar um monte de coisa. Você quer, por exemplo, plotar as linhas de rally do consolidações, mais nada em qualquer gráfico. É o mesmo caminho. Desliga o que você não quer, liga isso, pronto, vai aparecer, tá? Você quer enxergar isso aqui, plota embaixo, transforma em enxergar mapa de consolidação, você vai. Então, assim,
ele é um indicador muito versátil, que traz muita informação, que pode te ajudar principalmente a não perder dinheiro. Então, quando ele mostra isso para você, tá? Ele está ajudando você a não perder dinheiro. E se ele ainda, além de tudo, dá umas molezinhas aqui que pode fazer você ganhar dinheiro, aí ficou maravilhoso. Entrando aqui na renderização do vídeo, já é de madrugada, já tô de pijama, então vou poupá-los de me ver assim, tá bom? Bom, imagina o seguinte, você é aquele trader raiz, você não abre mão de enxergar o candle de alta, o candle de baixa, você usa setups que você aprendeu no mercado, fez curso, consegue extrair daqui várias coisas e tal, e aqui eu estou misturando duas coisas que se usam bastante. Então, média 21,42 para tradear 1 minuto, então tem muita gente que opera isso, e aqui estocástico lento, posição, que também tem gente que usa isso, tá? Então, independente do que você vai fazer aqui, eu só estou querendo mostrar para você se a plotagem do consolidações, e eu estou aqui exagerando, voltei ele para o modo amarelinho e eu estou colocando ele em 10. Se eu olhar isso, então as decisões de eu vou comprar, eu vou vender, você vai tomar baseado no que você aprendeu a usar, posição da média, posição de estocástico, ou aqui embaixo o MACD, ou média de 200 plotada, aí é outra história, tá? Mas o que eu estou querendo te mostrar é o seguinte, será que tem o consolidações plotado aqui por cima, no mínimo para dizer assim para você, olha, se você for comprar aqui, o consolidações está falando para você não fazer. Então vamos fazer com meia mão inicialmente? E vamos então ver primeiro o seguinte, aqui liberou, não liberou? 300 pontos. Aqui liberou 200 e tantos pontos. Aqui liberou 200 e tantos pontos. Aqui quase liberou o tempo inteiro, 200 e tantos pontos. Então, eu acredito que no modo 10 ele está forçando um pouco, mas se eu olhar onde ele falou para você não fazer nada, aqui teria dado certo, porque teria sido bateção de cabeça. Aqui teria dado certo, aqui teria dado certo, aqui teria dado certo, aqui teria dado certo, esse pedaço todo. Então, de vez em quando dá errado. De vez em quando, mas eu aqui ia vender. Apesar que pela posição da média, talvez você não fosse vender, porque a 21 está por cima da 42, mas aí já não sei. Mas assim, ele plotado como uma segunda coisa, como uma segunda opção, como uma forma de você falar, cara, aqui é forte. Eu prefiro operar menos e mais contratos quando tudo está a favor. Então, eu tô vendo aqui consolidações 10 plotado? Não. Eu tô vendo aqui no mapa de consolidação a força da venda absurdamente grande nesse pedaço? Eu tô vendo. Então, aqui é um local de trade. Então, se você for ver o que o consolidações pode fazer, e aí é uma questão de ajuste. Mas o 10 está demais, ok, mas aí você tem a opção de estudar isso com o gráfico parado e encontrar o ajuste ideal. Então vamos supor, sei lá, estou chutando aqui, que o ajuste ideal não fosse 10, fosse 7. E aí você provavelmente não vai ser tirado de tantos trades e vai continuar fazendo os trades bons, ou seja, os bons ele vai permitir que você continue fazendo. Então é uma segunda opinião sobre o candle e aqui embaixo no mapa que pode te ajudar a não fazer um trade, mesmo que você não use, você já tem o seu sistema, tá? Estou usando esse como exemplo, mas é uma informação a mais que pode tirar você de um monte de geladinha, de um monte de estopinho e que eventualmente não é porque você vai usar uma regra de coloração, 2 ou 3, que você não pode continuar a fazer o que você está acostumado. Não resistir, média 5 minutos, muito usado, média 20 com 200, tá? Será que aqui seria bom ter tradeado? Aqui, 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 aqui e aqui? Ou seja, ele não fez um bem para você, no sentido de falar, pelo menos opera com uma parte só dos contratos. E essa grandona que apareceu aqui?
1.700 pontos. Ele te atrapalhou? Ele deu alguma informação errada? Não faça essa daqui, mais 600. Percebe? Então, aqui talvez esteja um pouquinho exageradinho, ou seja, para esse dia, eu não sei o que se faz quando está entre a 20 e a 200, não lembro mais, faz muito tempo que eu não mexo mais com isso, mas assim, talvez é meia venda, algo assim, porque a 200 está subindo e plotada por cima, por baixo, porém subindo, né? De qualquer forma, se você dá uma diminuidinha aqui, ó, aqui tirou você de enguiço, aqui tirou você de enguiço, aqui tirou você de enguiço. Então, assim, é para isso que ele foi feito. Para ser plotado em cima de qualquer um dos nossos indicadores ou em cima do seu setup. Como uma opinião a mais e uma opinião bastante forte que te dá uma grande noção, aqui é compra, aqui é venda. Então, daqui para cá, eu penso em venda. Daqui para lá, eu penso em compra. Então, fica fácil você filtrar as operações e a definir lotes e que você pode fazer na entrada, no meio do caminho, no final, etc. Agora vai perder o sentido mesmo que vai voltar. Resolvi acabar ele ao vivo, tá? Então agora, hoje é quinta-feira, são praticamente 5 da tarde. Eu vou iniciar aqui o vídeo para os assinantes, tá? Ontem, esse pedacinho inicial aqui nós mostramos até mais ou menos aí o meio-dia por aí, tá? Aí na sequência o dia não aconteceu nada e hoje é o dia. Então veja, ele mostrou para você uma consolidação, 2 e 3. Se eu parar para pensar, mas aqui eu poderia ter comprado, mas aqui eu poderia ter vendido, concordo, mas eu aqui poderia ter tomado uns stops. Eu acho que não estou errado. Aqui, basicamente, não teria acontecido nada além de stop. Aqui eu poderia ter vendido, teria tomado um stop. Aqui eu poderia ter comprado, teria tomado um stop. Então, é uma área que não aconteceu nada. Porém, qual é a ideia do indicador? É ficar procurando por compra? Não, a gente tem um zilhão de indicadores mostrando compra ou venda. Embora aqui tenha linhas de rally, etc., que podem também fazer um pouco desse serviço. Mas a finalidade do indicador é assim, ó, aqui não tem consolidação. Aqui não tem consolidação. E aí você trada usando ou o seu setup ou, se for assinante, um dos nossos. Mas o que é importante? Nessas áreas que ele te tirou, talvez você tivesse ganho alguma coisinha, talvez tivesse perdido alguma coisinha. Nessa aqui, com certeza, você teria provavelmente perdido. E aqui é mais provável também perdido, porque foi e voltou, então é áreas que tomam stop. Agora, quantos pontos ele deixou você fazer? Ele chegou a mostrar 1.100 e se saísse aqui na entrada da consolidação, 940. Depois ele chegou a mostrar 700 e saiu aqui com 400, 370. Então, qual é a ideia disso? É que você trade menos, que você corra menos risco, que você saia das áreas em que você fica batendo cabeça, né? E que você consiga aproveitar as boas. Voltando bem para o início do vídeo, a ideia é que você saia fora das ondinhas que não vão fazer nada para você, se você fosse o surfista, e pegar só as boas. É isso que ele faz, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Não sei se eu vou viajar no carnaval ou não, ainda estou resolvendo, né? Dar uma escapada, se viajar é para se esconder, né? Mas ainda não sei. Se eu não for, vou fazer uns videozinhos. Dessa safra dos indicadores genéricos que funcionam em tudo, tem uma série deles ainda bem legais vindo aí. Esse aqui é o VWAPs, tem ainda médias WOW, Waze Waves, fugiu agora, deve ter mais um ou dois, incrível e screening. Então tem bastante coisa ainda e depois começa a safra dos indicadores específicos, só funciona no 1 minuto, no 2, no 5, assim por diante, tá bom? Abração, se estiver gostando, continua nos acompanhando, se puder indicar alguém aí, algum trader, algum amigo, eu também fico muito agradecido. Até mais, tchau, tchau.